Tem repetidores. Tem repetidoras fora da antena 1? Cafarna 2, Cafarna 3. Mas aí é o seguinte, né? O lance é que você... Tem gente que não tá entendendo nada, né, cara? Não, mas é o seguinte, o Cafarnaum era uma coisa muito pequenininha. Aí eles encontram lá o lugar em que desde a época mais antiga você tem uma casa que depois se constrói uma pequena igreja e aquilo não tem erro. Tem que ser a casa de Pedro, porque Cafarnaum tem tipo 500 pessoas. É um negócio de nada. Cidadezinha pequena, que é a cidadezinha e uma sinagoga. Não é nada. Então, aí você de fato está numa coisa muito provável. Tem coisa que é possível, pode ser que fosse aqui. Caná da Galileia é o Caná da Bíblia? Talvez, mas pode ser que seja uma outra localidade. Tem coisa que é pura... Isso eu queria uma ajuda de vocês aí. Eu queria invenção. colocar, quem está assistindo ou está ouvindo esse podcast, colocar a gente dentro dessa região, nesse momento histórico. Como que era a vida desse povo? Quais eram as esperanças? O que eles comiam? Que hora que acordava? Como trabalhava? Por que tem esse lance do pai de Jesus ser carpinteiro? Era uma profissão... Podia falar de Nazaré um pouco, que é... Assim, não é um consenso que Jesus nasceu em Belém. Ah, é? Não há essa evidência, né? Na fé cristã, nasceu em Belém. Com 3 anos fugiu para o Egito por causa do Herodes. E depois ele voltou para Nazaré. Nazaré tem muita coisa bacana para a gente saber sobre esse lugar, que é uma vila que deveria ter ali 400, 500 pessoas, né? Com uma extensão de 1 quilômetro da primeira à última casa. E eram vilas que elas eram segmentadas, eram distribuídas pela profissão. Então, Nazaré era basicamente uma vila de agricultores. E é interessante, né? Porque Jesus e o pai dele eram... Carpinteiro também, que pode ser pensado de outra forma, né? Porque a palavra ali que aparece é tecton, que é um construtor civil. Então Jesus ele fazia a casa como um todo. Ele podia fazer casa, não fazer móveis. Até porque assim, não havia essa distinção da profissão, o cara que faz, igual hoje o cara que faz a casa, o cara que faz os batentes, o cara que faz os móveis, era o construtor. Então Jesus fazia desde a fundação. Então Jesus poderia ser um pedreiro, se fosse trazer para os dias de hoje, né? Fazendo esse anacronismo. Então, mas Nazaré, então, era uma vila basicamente de agricultores. A estimativa de vida ali era de 35, 40 anos. Nossa. Foram achadas muitas ossadas de crianças, porque a morte das crianças eram recorrentes naquele lugar. Não havia nada de bronze, não havia nada de ouro nas casas. Eram as casas feitas da forma mais em conta, mais barata. Então, sem dúvida, Nazaré, onde Jesus nasceu, era uma favela. Trazendo para os dias de hoje, assim, seria uma favela. Nem sempre os melhores materiais de construção. Você pega Cafarnaum, que era ali pertinho. Que material que se usava? Então, a pedra que tinha disponível. Então, você pega, por exemplo, um lugar super quente, né? Especialmente no verão. No inverno, não. No inverno rígido, mas no verão, sim. Verão bateria o quê? Uns 40? Olha, 38? por aí. E aí você pega, por exemplo, Cafarnaum, que o professor Sayão estava mencionando. Nem todas as cidades eram assim, mas a pedra que tinha disponível ali era basalto negro. Aí você constrói uma casa com uma pedra escura num calor desse. Cara, vira um forno. É uma condição de vida assim. E o teto era feito do quê? Então, a realidade da terra de Israel é um negócio muito louco. Tudo que você pode pensar é diferente. Em Israel você tem estação de esqui com neve, com 5, 10 abaixo de zero no Monte Hermon. Ah, é? Você dirige 1h30 e você está no Mar Morto com 25 graus tomando banho na água cheia de sal. Nossa. Então, Israel é o mundo todo num pequeno lugar. Uma discordância aqui com a questão de Belém, né? Houve recentemente um estudioso cético que questionou Belém, mas ele não tem prova nem de uma coisa nem de outra, que Belém é um negócio tão pequenininho e é muito complicado, né? Alguém naquele tempo ser aclamado como Messias sem a referência de Belém que está em Miqueias capítulo 5. Então acho improvável isso. A questão de Belém, acho que isso é importante. Belém é menor que um bairro, assim. Belém, ela é... 500 a 1000 pessoas. Belém é uma cidade pequena, porém importante. Por que importante? Porque era o lar de Jessé, pai de Davi. O grande lance com Belém
Família de Davi. é atrelado à família do rei Davi do que a cidade mesmo. A cidade mesmo não era assim... Relevante. Cidade Na relevante. verdade, tem que entender o seguinte, Jerusalém, que é a grande cidade, devia ter de 60 a 80 mil pessoas. Cesareia Marítima, que é a sede da administração romana, 40 mil pessoas. Então, por exemplo, esses vilarejos da Galileia, onde Jesus tinha a sua base de ministério em Cafarnaum. O lago da Galileia, chamado Mar da Galileia, ele tem 20 quilômetros por 12. Não é muita coisa. Quase todo o ministério de Jesus acontece no lado noroeste do lago. É um pedacinho que você anda tipo 10 quilômetros, passa por tudo. Todo mundo conhece todo mundo. Pequeno. Entendi. E aí o que acontece? Essas casas eram assim, mas tinha um fator atenuante, né? Porque eles Deixa eu tinham só arrumar um jeito, pouquinho o microfone aqui. eles tinham um jeito de construir as casas de uma maneira que você tinha um tipo de janela que favorecia muito. Você entra, por exemplo, em lugares assim, tá 38 graus lá fora, você sente uma temperatura 15, 20 graus mais baixo. E o teto era uma mistura que envolvia palha, como se fosse adobe e algo assim que não é. Um tipo Agora, de uma argila, né? é muito melhor do que você imagina. Agora, o tecton é um negócio importante. Por que a gente aprendeu esse negócio de carpinteiro? Porque o carpinteiro é por causa do ambiente europeu. É lógico que na Europa é tudo feito de madeira. Mas Nazaré ficava na periferia de Séforis, que é uma cidade que não aparece no Novo Testamento, que era importante. E aí, em Séforis, provavelmente José fazia trabalho para lá. E ele era basicamente um construtor que envolvia um pouco de madeira e o principal era a construção mesmo. Então a palavra melhor é construtor, né? E acho que, e também assim, a população de modo geral, eu não vou dizer que é uma população miserável, né? Porque a gente usa um termo como favela, a pessoa imagina, né? Mas era uma população simples, pobre, e num ambiente muito complicado de muita opressão do Império Romano. Imposto alto pra Imposto caramba. alto, porque o Herodes construiu tudo aquilo com o quê? O pessoal pagando. Então a situação do momento política... Herodes lá em era Jerusalém, terrível. construído um templo que virou uma das maravilhas do mundo antigo. Impressionante. Absolutamente impressionante para validar o reinado dele, que era um reinado meia boca pro povo da Judéia. O reinado de Herodes era um reinado assim meio bastardo, porque ele não era da dinastia que eles queriam, né? E então ele fala o quê? Bom, vou construir o templo aqui para dar uma melhorada na minha moral com essa galera, mas esse templo sendo construído com a duras penas de carga tributária de outras regiões, inclusive da região da Judéia também, mas sempre o imposto como uma marca de opressão do Império Romano muito grande. Herodes era o rei autorizado pelo Império Romano de estar ali. É o que o político faz até hoje, né? Principalmente o executivo, né? Chega no último ano ali de campanha, ele vai começar a fazer coisa para uma reeleição. Exatamente. Quer ver uma coisa legal de Jesus?